Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje celebramos o 4º domingo da Quaresma deste ano A. E como sabemos, a Quaresma é tempo de iluminação, tempo de passar da cegueira à visão. Jesus, que curou o cego de nascença, pode fazer também esse milagre em nós e mesmo naqueles que não acreditam nessa transformação, Ele pode nos trazer à luz. Transformação difícil, mas necessária. É condição para podermos celebrar a paixão, morte e ressurreição do Senhor, passando com Ele das trevas, da morte, à luz da vida. 3 figuras dominam a cena do Evangelho de hoje: Jesus, o cego de nascença e os fariseus. Os fariseus não enxergam porque sua autossuficiência e arrogância os impedem. O cego foi curado nos olhos e também na visão. É milagre que Jesus quer realizar em nós. Passar da cegueira dos fariseus à visão do cego. A cura do cego de nascença é, na verdade, o 6º sinal narrado no Evangelho de João. O fato acontece em Jerusalém, entre o intervalo de 2 festas, de Sukkot, ou seja, a festa das tendas, ali no capítulo 7, versículo 1 de João, e também, e a outra, a Hanukkah, da dedicação, ou a festa das luzes, que está no capítulo 10, o versículo 22. Então está aqui no contexto, esse é o contexto onde Jesus se revela como a luz do mundo. O texto tem uma moldura. A cegueira é colocada em relação com o pecado. O pecado é causa de cegueira. E no meio se desenvolvem então 8 cenas em que o cego se torna aquele que vê. E alguns que enxergam acabam se tornando cegos. Passa-se então da cegueira dos olhos à cegueira espiritual, do ver ao crer, do não saber ao então conhecer e confessar a fé em Jesus Cristo, Senhor. Se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece, é o que encontramos em João 9,41. Existe um não poder ver, um não conseguir enxergar, mas também existe um não querer enxergar, um não admitir a verdade a respeito daquilo que a vida está então tentando nos dizer ou nos fazer ver há tempos. Existe uma cegueira que é proposital em nós. Preferimos não ver para não nos comprometer. Essa cegueira é praticamente impossível de ser curada, porque não se trata de não poder, mas de não querer ver. Este relato da cura de um cego de nascença nos revela que a cura da nossa cegueira começa então pela correção da visão distorcida que temos em relação ao sofrimento, interpretando que quando Deus permite que uma pessoa sofra, é porque ela pecou. Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Esta é a pergunta feita a Jesus. É que na época de Jesus havia uma mentalidade que afirmava que era possível uma criança pecar antes de nascer, quando ainda estava no ventre da sua mãe.
Jesus corrige essa visão distorcida ao dizer: nem ele, nem seus pais pecaram. Ao fazer barro e colocar sobre os olhos do cego, Jesus nos diz que a cura da nossa cegueira começa quando aceitamos mudar a nossa maneira de ver as coisas. Quando aceitamos nos colocar como barro nas mãos de Deus, nosso oleiro, que pode nos fazer enxergar além das aparências. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. A pandemia do coronavírus que enfrentamos nesses últimos anos foi como que um barro colocado sobre nossos olhos. Olhos habituados a ver somente aquilo que nos interessa e também aquilo que nos oferece alguma vantagem. Olhos que agora precisam enxergar e admitir também a verdade de que somos todos iguais. E somos todos mortais também. O Evangelho nos fala de visões que se chocam. De um lado, os fariseus que veem Jesus como um homem que não vem de Deus porque não guarda o sábado. E os judeus que veem Jesus como um pecador. Do outro lado, então, o homem que era cego e que vê Jesus como um profeta, como um homem que veio de Deus. Qual visão nós temos a respeito de Deus? De Jesus, da igreja, da política e etc. Quantas pessoas estão cegas pelo fanatismo e pela ignorância? Quantas pessoas são doutrinadas por líderes políticos ou religiosos, por pseudos filósofos, por youtubers e etc. Uma das coisas que nos ajuda a enxergar, a ampliar nossa visão a respeito da vida, é a leitura. Apesar de a geração nova não gostar de ler, talvez este tempo da Quaresma possa então nos ajudar, porque é uma grande oportunidade de fazermos leituras que ampliem e aprofundem também nossa visão a respeito de nós mesmos e da nossa vida. O conflito entre os judeus e o homem que era cego fez com que este fosse expulso da comunidade religiosa. Quando começamos a enxergar melhor as coisas, passamos a enfrentar conflitos com pessoas que até então nos impunham a sua maneira de ver. Mas existem certos rompimentos que são necessários e que, embora nos causem sofrimento no momento, acabam nos fazendo bem. Quando começamos a ver com um pouco mais de profundidade, entendemos que precisamos nos afastar de pessoas e de hábitos que são nocivos, que nos adoecem por nos oferecerem uma visão distorcida da realidade. Assim como Jesus conversou com o homem que havia sido expulso da comunidade, ele nos pergunta se estamos dispostos a continuar aprofundando a nossa visão, compreendendo melhor a nós mesmos, os outros e a própria vida. Jesus nos convida a aceitar o desafio de permitir que certos acontecimentos quebrem com a imagem que temos de Deus. Uma imagem distorcida e incorreta, que precisa ser reformulada porque não está sendo suficiente para sustentar a nossa fé frente aos acontecimentos do mundo atual. Jesus afirmou que a verdade do seu Evangelho provoca uma reviravolta
fazendo com que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Os fariseus, que se julgavam ter uma visão esclarecida a respeito de tudo, não aceitavam, enxergar Jesus como Salvador, coisa que o cego de nascença enxergou não somente com seus olhos físicos, mas também com os olhos da sua fé. Desse modo, um relato que começou acusando um cego de nascença de ser pecador, terminou revelando que o pecado não consiste em ter nascido cego, mas insistir em não ver, em não querer enxergar. Concluindo essa nossa reflexão para este domingo, o Evangelho de hoje deixa claro que a cegueira física, que pode ser curada por Jesus, não é consequência do pecado. Já a cegueira da falta de fé é consequência de um pecado de obstinação e, portanto, não pode ser curada. Desse modo, precisamos tomar para nós a pergunta dos fariseus: porventura também nós somos cegos? Nós também somos pessoas obstinadas em nossa visão estreita e muitas vezes míope a respeito da realidade? Até que ponto nós queremos ver? Até que ponto queremos viver como filhos da luz, guiando-nos na vida pela bondade, pela justiça e pela verdade? Jesus hoje toca em nossos olhos e nos convida a nos lavar, a mergulhar nas águas da sua verdade, para que possamos começar a ver, a enxergar com outros olhos a nós mesmos, aos outros e a realidade à nossa volta. E vejam que, no início deste relato, a cegueira do homem era vista como consequência do pecado. Jesus, ao contrário da opinião da época, viu a situação do homem completamente diferente. Curou o cego e fez com que ele pudesse ver. Recuperando a visão, o homem fez o seu caminho de fé. Viu Jesus como homem, depois como profeta e finalmente como Senhor. Ao contrário, aqueles que se achavam os sabedores das Escrituras não conseguiram reconhecer quem é Jesus. Eles terminam então vendo com os olhos, mas sendo acusados de pecadores, porque não conseguem crer. Para nós hoje, a mesma questão é apresentada. Sabemos quem é Jesus, sabemos qual é o seu projeto, conseguimos crescer na fé a ponto de poder dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me agora aqui, imaginando-me como se estivesse no templo em um dia de sábado. Peço aquilo que quero, reconhecer-me cego para acolher também a luz. E buscando tirar proveito, contemplo as personagens, quem são, o que fazem e o que dizem. Um santo e abençoado domingo para todos nós.